Bom dia, hoje é 5 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia! Segunda-feira começando, segunda-feira pré-carnaval, que felicidade, hein? Eu tô muito feliz, eu adoro o carnaval. E também, nesta madrugada aqui, eu tô um pouco confusa. Já é a 25ª vez que eu gravo essa introdução, porque tá rolando o Grammy enquanto eu gravo o episódio. E aí eu tô muito confusa. Mas eu decidi aqui gravar logo e já vou falar aqui as notícias sobre as quais a gente vai conversar hoje. Temos nessa semana ata do Copom, IPCA, balanço de empresas, vários eventos pra gente ficar de olho. Também temos a decisão aí sobre a Copa do Mundo de 2026. Você que é um leigo de futebol, não faz a menor ideia do que aconteceu, nem que o São Paulo ganhou alguma disputa ontem contra o Palmeiras. Você fica tentando adivinhar aí antes da gente chegar nessa notícia, onde que vai ser a final da Copa do Mundo de 2026. Vai ser lá nos Estados Unidos. E aí eu vou te falar que é uma cidade que pra mim não combina com futebol. E também vamos falar sobre o bilionário ativista que está travando uma batalha com a Disney e que diz ter um plano para alavancar a empresa. A gente também vai comentar o Grammy, sim, já que todos os indicados, com exceção da Beyoncé Injustiçada, estavam no meu rap do Spotify ano passado. Literalmente todo mundo desse Grammy. Incrível. Tá sendo um momento de entretenimento da minha vida. Miley Cyrus maior do que qualquer um de vocês que tá escutando esse podcast. No mais, não esqueçam de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, de se inscrever aqui não ia falar no Grammy, de se inscrever aqui no podcast pra ficar por dentro de todas as notícias. E agora eu tô vendo o Travis Scott bater com muita raiva com uma cadeira no chão. Parece um vulcão. Eu perdi a performance dele porque eu tava aqui sendo uma profissional e lendo as notícias pra vocês, então eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas eu tenho dias que eu gostaria de estar fazendo exatamente o que ele tá fazendo, que é arremessar umas cadeiras longe. Vamos às notícias. Semaninha que não tem só você se preparando pro bloquinho de carnaval que você vai frequentar a partir de sábado. Semaninha também cheia de eventos econômicos para você justamente ter assunto quando você chegar no bloquinho. Você olhar para uma pessoa que você achou interessante, você falar assim: você viu quanto que foi IPCA essa semana? Inflação no Brasil. Aí você vai falar para ele o resultado, porque a inflação já fala aqui pra você quando que vai sair, porque tá mais para baixo do texto, né? Eu não tô conseguindo ver agora, não lembro de cabeça. O mercado acompanha a ata do Copom, também o IPCA, nessa semana, mas essas expectativas devem ser influenciadas pela agenda nos Estados Unidos diante da redução das apostas em cortes do Federal Reserve após o número robusto de empregos em janeiro. A Petrobras e balanços de bancos são os destaques corporativos, enquanto o Congresso brasileiro irá voltar do recesso. O Banco Central vai divulgar na terça a ata da última reunião do Copom, que reduziu a Selic para 11,25% e manteve a sinalização de cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões. Em linha com o sinal do BC, o mercado precifica novas reduções de 0,50 ponto percentual em março e maio. O mercado vai estar atento também a eventuais diferenças de avaliações na ata envolvendo os novos diretores. Eu fiquei travada aqui na minha alusão alguém chegando num bloquinho, lembrando desse podcast e falando sobre taxa Selic no meio do carnaval. Acho que seria o meu sonho. Se alguém me vir na rua, primeiro não fala comigo, mas se falar comigo, fala sobre isso, que eu vou ficar muito feliz. Sobre o IPCA, ele sai na quinta-feira, o IPCA de janeiro. A trajetória da Selic pode ser influenciada por este resultado, vejam vocês. O indicador pode confirmar que a alta de preços está perdendo força, mas os núcleos ainda devem ficar levemente acima do nível consistente com o cumprimento das metas, segundo a Bloomberg Economics, que prevê um índice cheio de 4,43 na comparação anual, perto do teto do intervalo da meta. A agenda variada ainda inclui o resultado fiscal consolidado de 2023, dados de varejo, serviços e crédito, contas externas e balança comercial. É o Brasil querendo colocar tudo para fora antes de chegar o carnaval. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a agenda vai ser mais fraca, já que o que pode gerar uma certa volatilidade depois dos dados de emprego, o payroll, que saíram acima do esperado em janeiro, na última sexta-feira.
Os operadores de lá reduziram as apostas em cortes de juros em março e a precificação para maio deixou de ser total, o que pressionou os ativos de risco. Ou seja, o povo aí está achando agora que o primeiro corte de juros vai vir mais tarde neste ano do que o esperado. O presidente do Fed, o Jerome Powell, falou em uma entrevista na televisão americana neste domingo e outros membros do Fed também realizam discursos nos próximos dias. Aqui no Brasil, de novo, o Congresso volta do recesso oficialmente com uma sessão solene nesta segunda-feira, embora a expectativa seja que as atividades legislativas só ganhem força após o feriado de Carnaval, nas semanas seguintes. O governo vai divulgar na segunda uma mensagem com a sua prioridade para o ano. A regulamentação da reforma tributária e reoneração da folha de pagamento são alguns dos projetos prioritários do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segundo o site da casa. Acabei de perceber que toda vez que eu falo carnaval ou que eu leio a palavra carnaval, eu dou um sorriso. Olha que bonito. A Petrobras divulga os dados da produção e vendas do quarto trimestre na quinta-feira, quase um mês antes do balanço. Safra de balanços destaca bancos como o Itaú e o BTG na segunda, Bradesco na quarta e Banco do Brasil na quinta-feira. Nos próximos dias ainda devem ser definidos os preços das ofertas da Vulcabras e da Priner. Dei uma parada para conferir o que está acontecendo no Grammy. Ainda estamos ali na parte de ter um cara falando, um discurso, tá bonito, discussando, mas ainda não chegamos na parte final, né? Então vai ficar de surpresa que parece que não vamos conseguir gravar o episódio inteiro antes de saber qual é o álbum do ano. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai agora fazer aqui Você já teve tempo de pensar em qual que vai ser a cidade que vai ser a final da Copa do Mundo. E eu aposto que você não pensou em Nova York, porque não tem nenhum filme romântico, comédia romântica, que mostre um jogo de futebol em Nova York. Só tem jogo de beisebol, de basquete, de hóquei, de futebol americano, de todos esses esportes americanos. E aí, futebol, que é latino-americano, vai ser lá, a final da Copa do Mundo de 2026, depois que a metrópole americana superou as concorrentes Dallas e Los Angeles para sediar o evento esportivo mais assistido do mundo. A partida decisiva vai acontecer no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey, às margens do rio Hudson. O estádio é a casa dos times de futebol americano New York Giants e New York Jets, dois dos clubes esportivos mais valiosos do mundo. A escolha da FIFA coloca Nova York no centro do mundo esportivo em julho de 2026 e representa um triunfo para o prefeito de Nova York, Eric Adams, e para o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, que fizeram um lobby em favor do MetLife Stadium, destacando a vasta infraestrutura e apelo internacional da região. O MetLife, recentemente palco de shows lotados de superastros como Taylor Swift e Beyoncé, possui 82.500 assentos, camarotes internos luxuosos com vista para os prédios de Nova York e o interior do estádio. Enquanto o Canadá e o México vão ser os co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos sediarão todos os jogos a partir das quartas de final. O comitê organizador de Nova York para a Copa do Mundo de 2026 superou os esforços de Dallas para conquistar o jogo principal, liderados pelo presidente do UFC Dallas, Dan Hunt, e apoiados pelo proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, e parece aquele... Como é que era aquele cara do Padrinhos Mágicos? Jimmy John, John, enfim, que prometeram melhorias no transporte e planos ambiciosos para eventos para os fãs, além da final no AT&T Stadium. Já que o Grêmio entrou em intervalo de novo, eu vou ler uma notícia extra aqui para você. A Marisa tem uma nova CEO. A varejista de moda informou que a executiva Andréa Menezes vai ser a nova presidente da companhia em substituição a João Nogueira Batista, que assumiu o cargo há um ano em meio à reestruturação da empresa. A troca no comando foi informada por meio de um comunicado ao mercado no domingo, e a substituição já era válida a partir de ontem. Com a troca, a atual CFO, Roberta Ribeiro Leal, vai acumular a função de diretora de relações com investidores, que ficava a cargo do CEO anterior. Antes da nomeação, Andréa Menezes, que agora é a CEO, ocupava a posição de membro independente do Conselho de Administração. A executiva trabalhou por 27 anos no setor financeiro e atuou por 6 anos como CEO do Banco Standard de Investimentos e o Standard Bank, segundo o comunicado da empresa. Ela também foi conselheira do Banco Fibra por 4 anos e teve passagens pelos bancos JP Morgan, Banco Cargill, Merrill Lynch e Lehman Brothers.
Ela é conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem MBA em ESG e Relações Governamentais, além de ser mestre em Ciências Física pela USP. E você aí pensando se você vai ou não fritar o seu ovo hoje de manhã. A mudança na gestão acontece depois de uma fase de reestruturação que coincidiu com uma fase de dificuldades para uma série de empresas do setor. Os problemas se agravaram com a revelação de um roubo contábil bilionário da Americanas, que afetou a liberação de crédito para companhias do segmento e gerou preocupações para os bancos. No ano passado, a Marisa recebeu um aporte de 90 milhões de reais dos acionistas controladores, a família Goldfarb, no seu braço financeiro AM Pagamentos, em transação já submetida ao Banco Central. O plano previu o fechamento de cerca de 90 lojas, com geração de caixa negativo em sua rede, que então tinha 334 unidades. Epa, a Beyoncé tá no palco. Ah, não era não. Achei que a Beyoncé tava no palco. Mas era só um... O que é isso? É uma propaganda? Eu fui enganada pela HBO. Chateada, voltando às notícias, vou terminar isso aqui rápido, que assim eu posso acompanhar este evento canônico da música mundial. O bilionário ativista Nelson Petz formalizou a sua proposta aos investidores da Walt Disney em busca de apoio para uma reformulação da supervisão e da estratégia na gigante de mídia e entretenimento. Após meses de disputas públicas com a Disney, o Trian Fund Management de Peltz enviou na quinta-feira uma carta muito esperada a outros acionistas, na qual delineou seus planos para melhorar o desempenho da empresa sediada em Burbank, na Califórnia. Na carta, vista pela Bloomberg News, a Trian disse que os investidores da Disney perderam coletivamente quase 200 bilhões de dólares em valor das suas participações em menos de 3 anos, em parte por causa de um negócio de streaming mal gerenciado e do desenvolvimento insuficiente de parques temáticos principais. Segundo a Trian na carta, abre aspas, os esforços criativos recentes da Disney decepcionaram a sua base de clientes e causaram perdas para os acionistas, fecha aspas. A Trian detém cerca de 3 bilhões de dólares em ações da Disney. Os papéis caíram cerca de 11% nos últimos 12 meses, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente 178 bilhões de dólares. O conselho da Disney respondeu por meio de um comunicado e de uma carta aos acionistas na quinta-feira, dizendo aos investidores que a administração da empresa tem a estratégia certa para impulsionar o crescimento lucrativo e a criação de valor. O conselho acrescentou que Peltz, abre aspas, não tem experiência em mídia e não apresentou ideias estratégicas para a Disney, fecha aspas. A Bloomberg News informou nesta semana que Peltz quer que a Disney, liderada pelo CEO Bob Iger, busque rentabilidade no streaming, agregando seu serviço online ESPN Plus a uma plataforma maior interessada em esportes como a Netflix. Na carta, a Trian também questionou o plano da Disney de investir 60 bilhões de dólares nos seus parques e linhas de cruzeiros nos próximos 10 anos. Abre aspas. A Disney não respondeu como planeja competir com as novas atrações da Universal, porque não acompanhou o desenvolvimento, como e onde esse dinheiro será gasto ou quais retornos os acionistas podem esperar obter neste investimento massivo. Fecha aspas. Em uma batalha que se configura como uma das maiores da próxima temporada de reuniões anuais de acionistas dos Estados Unidos e as quais eu estarei acompanhando atentamente para trazer todas as fofocas / notícias para vocês, a Trian tenta fazer com que Peltz e Jay Rasulo, que é ex-diretor financeiro da Disney, sejam eleitos para o conselho da empresa em sua próxima Assembleia Geral Anual, marcada para o dia 3 de abril. A Trian pede aos investidores que não reelejam os diretores existentes Maria Helena Lago Mazino e Michael Froman. Minha gente, isso aí é pano pra manga. Pano pra manga. Voltando para a minha aba aqui aberta do Grammy, ainda seguimos aqui numa propaganda com os comentadores comentando. E eu vou ter que encerrar então esse podcast sem dar informação. Não que você também não tenha qualquer outro meio de descobri-la que não seja por aqui, afinal isso não é a nossa temática central, mas eu tinha uma coisa pra compartilhar com vocês. Peraí, não vai acabar ainda não? O podcast não vai acabar não? Peraí. Que eu tinha visto uma coisa interessante. Quanto que ganha um artista que ganha um Grammy? Nada. Além do prestígio da sua salva de palmas. É claro que ganha, né? Ele ganha uma estatueta que é feita de ouro, mas financeiramente o prêmio não entrega nada pra eles, né? O que eles acabam ganhando é a exposição e mais patrocínios e mais... como é que chama isso? Não é contrato? É contrato! Mais contratos com marcas.
Ano passado, por exemplo, quando a Olivia Rodrigo, também conhecida como Olivia Rogério no Twitter, e uma das maiores artistas da nossa geração, sem dar a minha opinião aqui, as buscas pelo nome dela no Google Trends aumentaram 100% logo após o seu anúncio como melhor artista novata. Não sei como é que é o nome dessa premiação em traduzida. Então, os artistas, resumindo, eles não ganham nada da academia do Grammy, mas eles ganham prestígio e reconhecimento aí com marcas que podem gerar cachês milionários pra eles. No mais, minha gente, essa informação aí super bacana pra vocês. Epa, começou um furdunço ali no palco. Eu vou ter que estar encerrando aqui o podcast. E espero que vocês tenham curtido o final de semana e que também tenham uma ótima semana. E eu vou ouvir o Grammy. Eu voltei aqui porque eu esqueci de fazer um comentário. 19 de abril. Novo álbum da Taylor Swift.